Segundo o site da Casa Branca, em 22 de janeiro de 2026, dados novos demonstram que a taxa de homicídios nas maiores cidades dos Estados Unidos atingiu seu nível mais baixo desde pelo menos 1900. O relatório, destacado em um comunicado da administração Trump, indica que a queda registrada no ano anterior foi a maior redução anual em registros históricos. A notícia atribui esta redução histórica diretamente às políticas de lei e ordem do presidente Donald J. Trump, sob a bandeira de Make America Safe Again. Além dos homicídios, o comunicado lista quedas acentuadas em outros crimes violentos, incluindo estupros, roubos e agressões agravadas, bem como reduções em mortes de policiais em serviço, que atingiram uma baixa de 80 anos, e em fatalidades no trânsito e por overdose. O texto estabelece um contraste claro com a situação anterior, argumentando que o que chama de caos e carnificina foram revertidos após anos de políticas da esquerda radical que, na visão da administração, resultaram em zonas de guerra urbanas. A estratégia descrita envolveu uma ofensiva de todo o governo em cidades administradas por democratas, com foco em remover imigrantes ilegais criminosos, apoiar as forças policiais e restaurar a ordem. O comunicado finaliza afirmando que a agenda America First está entregando resultados concretos para os cidadãos, simbolizando uma vitória da força e da determinação sobre o que caracteriza como fraqueza e wokeness. A administração projeta que estes resultados são apenas o começo. O que você está prestes a ler é uma verdade que a grande mídia fará de tudo para ignorar, distorcer ou enterrar em uma avalanche de reportagens sobre o último escândalo fabricado pela esquerda. Quanto às manchetes dos jornais que você ainda confia, mas não deveria, estão obcecadas com narrativas de divisão e declínio, um fato monumental e inegável está se desenrolando nas ruas da América. A nação está mais segura do que em qualquer momento da vida de seus avós, talvez de seus bisavós. A taxa de homicídios despencou para o nível mais baixo em 125 anos. Você leu corretamente. 1 século e um quarto. Este não é um acidente estatístico, não é um desvio da tendência e certamente não é um legado das políticas fracassadas da administração anterior. É o resultado direto, mensurável e glorioso de uma filosofia simples que a esquerda despreza: lei e ordem. Vamos colocar isso em contexto, porque o contexto é tudo. Lembre-se de 2020, 2021, 2022. Lembre-se das cidades em chamas, literalmente. Lembre-se dos prefeitos e governadores democratas, de joelhos, não em reverência a Deus ou à Constituição, mas às turbas anarquistas que eles chamavam de manifestantes pacíficos. Lembre-se da retórica de desfinanciar a polícia, uma ideia tão psicoticamente estúpida que só poderia germinar nos campi universitários mais desconectados da realidade e depois ser implementada por políticos urbanos que vivem atrás de grades e segurança privada. Eles liberaram criminosos, desmoralizaram os agentes da lei e enviaram uma mensagem clara: o crime compensa. O resultado? Um aumento vertiginoso de assassinatos, uma epidemia de violência que atingiu famílias em bairros que nunca antes tinham conhecido esse tipo de terror. Era o caos deliberado. Era a anarquia como política. Era o prelúdio do que a esquerda radical realmente quer. Uma sociedade sem autoridade legítima, onde o cidadão comum é refém e o Estado é o único árbitro, mas apenas depois que a sociedade tradicional for desmantelada. Então o que mudou? A filosofia no comando mudou. Donald Trump retornou à Casa Branca com um mandato claro: restaurar a soberania, a segurança e o senso comum. E ele não perdeu um minuto. Enquanto os mesmos especialistas de gravata borboleta que nos disseram que fechar as pequenas empresas era ciência, agora torcem o nariz para suas táticas, o presidente Trump lançou uma ofensiva de governo integral nas cidades administradas por democratas. Note a linguagem: ofensiva. Esta não é uma política passiva de serviços sociais ou justiça restaurativa como eufemismo para a impunidade. É uma ação agressiva, proativa e constitucional para fazer o que os governos locais, corruptos pela ideologia, se recusaram a fazer: proteger seus cidadãos. A deportação de criminosos ilegais estrangeiros, sim, devemos chamá-los pelo que são, sanguessugas criminosas ilegais, não é uma crueldade. É o ato mais básico de compaixão para com o cidadão americano, que paga impostos, que obedece à lei e que tem o direito inalienável de não ser assassinado por alguém que nunca deveria estar dentro de nossas fronteiras.
Aqui está a verdade inconveniente que a CNN e o New York Times nunca ousarão articular. A queda histórica nos assassinatos, estupros, roubos e mortes de policiais em serviço é uma refutação completa e total de todo o projeto político progressista para a segurança pública. Cada ponto percentual de queda é um voto de desconfiança nas teorias acadêmicas esquerdistas que tratam o criminoso como vítima e a vítima real como um dano colateral aceitável. A meritocracia da segurança está de volta. Se você cometer crimes violentos, enfrentará consequências. Simples assim. Não é complicado. Não requer um painel de doutores em estudos de justiça social. Requer coragem política, que é exatamente o que Donald Trump tem em abundância e que os prefeitos de Portland, Chicago ou Nova York possuem em déficit catastrófico. E falemos sobre a hipocrisia do establishment, que agora inevitavelmente tentará se apropriar desse sucesso ou minimizá-lo. Prepare-se para ouvir. Bem, as tendências criminais são complexas e multifatoriais. Esta é a linguagem codificada do acadêmico globalista que, diante de um sucesso esmagador de políticas que ele despreza, deve borrar as linhas e complicar o óbvio. Eles dirão que outros fatores estavam em jogo. Eles sempre dizem isso. Mas pergunte a si mesmo, por que a queda mais acentuada da história registrada aconteceu precisamente quando a filosofia de aplicação da lei mudou radicalmente a nível federal? Por que as mortes de policiais atingiram uma baixa de 80 anos quando a retórica de desfinanciar foi substituída por um apoio inabalável aos homens e mulheres de azul? Não é coincidência, é causalidade. A esquerda acredita no Estado grande para controlar sua economia, sua saúde, o que seus filhos aprendem e o que você pode dizer. Mas, paradoxalmente, acredita em um Estado pequeno e fraco quando se trata do monopólio fundamental da violência legítima, de prender e deter os violentos. A agenda Trump inverte essa insanidade. Governo limitado na economia e na vida privada, mas governo forte, implacável e justo na proteção dos inocentes dos predadores. As implicações culturais e políticas são profundas. Uma sociedade que não se sente segura em suas próprias casas, parques e negócios é uma sociedade que não pode florescer. A queda no crime é o alicerce sobre o qual tudo mais é construído. A vitalidade econômica dos bairros, a estabilidade das famílias, a capacidade das crianças de brincarem livremente. São os valores tradicionais de comunidade, vizinhança e confiança mútua que são restaurados quando a barbárie é contida. Esta vitória não é apenas sobre estatísticas, é sobre a restauração do tecido social que a esquerda ativamente desfiou. Eles lucram com o caos, com o medo, com a divisão. Um país em paz, seguro e unido em seu sucesso é o seu pior pesadelo, porque remove o pretexto para seu projeto de controle totalitário. Olhando para o futuro, os alertas são claros. A máquina progressista já está se preparando. Eles tentarão, através do sistema judicial ativista, das prefeituras locais teimosas e da mídia corrupta, desfazer esse progresso. Eles voltarão a falar em raízes do crime como um eufemismo para transferir a culpa do criminoso para a sociedade. Eles tentarão parar as deportações, soltar mais criminosos e, mais uma vez, amarrar as mãos da polícia. A queda histórica no crime é uma batalha vencida, não a guerra. A guerra é uma batalha pela alma do país. Seremos uma nação de leis, soberania e responsabilidade individual, ou seremos um experimento socialista, onde o crime é desculpado, as fronteiras são conceitos opcionais e o cidadão cumpridor da lei é o otário que paga a conta. Portanto, celebremos esse feito monumental, mas com os olhos bem abertos. A prova está aí. A fórmula funciona. Fronteiras fortes, apoio incondicional à aplicação da lei, tolerância zero para a anarquia e uma rejeição total da cultura woke que infectou nossas instituições. Donald Trump não apenas falou sobre fazer a América segura novamente, ele entregou o resultado mais tangível e transformador que qualquer presidente poderia aspirar. A pergunta que fica, a pergunta que deve assombrar cada político democrata que permitiu que suas cidades queimassem, é simples. Por que vocês lutaram tanto contra isso? Por que a segurança do cidadão comum é tão ameaçadora para sua visão de mundo? A resposta nos diz tudo o que precisamos saber sobre quem realmente está do lado do povo americano. A América está de volta. Segura, forte e para o desespero de seus críticos, provando que o bom senso ainda vence.